Olá, tudo bem com você? Então, hoje o tema é procrastinação. O que é a procrastinação, gente? Procrastinação é conhecida como preguiça, falta de coragem, falta de vontade. É aquela coisa que a gente sempre deixa para depois, né? Agora não, eu tenho que fazer isso, eu vou me programar para realizar isso para minha vida. Eu tenho um monte de projeto, mas eu nunca realizo. Eu nunca coloco no papel e muito menos eu dou vida para esse projeto. Então, por que o cérebro faz isso? Porque o cérebro está sempre buscando o prazer imediato. O cérebro ele tende a economizar energia. E normalmente esses grandes projetos, eles demandam uma carga energética muito forte. Então o cérebro pensa assim, não, deixa para depois. Melhor você brincar ali no Facebook, no WhatsApp, né? Vai tirar uma sonequinha no sofá, vai fazer alguma outra coisa que te gere prazer. Mas fazer essa coisa chata nesse momento, não, é muita energia, né? Só que procrastinar vai minando a nossa capacidade de realização. A força que a gente tem dentro da gente, ela vai diminuindo e a gente vai se sentindo mais fraco, menos confiante, a autoestima vai baixando e a gente deixa de acreditar na gente. Enquanto que você deixar de procrastinar e você realizar as coisas para sua vida, vai aumentar o grau de dopamina. Dopamina é responsável pelas ações, pelo prazer. Vai aumentar o nosso comprometimento com a vida. Vai aumentar a nossa autoestima. Você vai se sentir poderoso, empoderado diante das coisas da sua vida. Vai gerar muita realização. E é a realização que faz com que a gente busque a cada dia se superar, a cada dia alavancar, né? E em busca de algo sempre maior e que vai gerar muito, mas muito prazer, né? Porque depois que esse prazer passa dessa realização, você está sempre buscando ampliar tudo isso para sua vida. Então, procrastinar pode ser uma coisa até que interessante para o momento, mas com o tempo isso é maléfico para você e para a sua vida. Então, para a gente livrar a procrastinação, a gente tem que visualizar mentalmente a realização daquilo que a gente tanto deseja, idealizar essa obra concluída, né? E ficar curtindo ali o quão bom vai ser realizar tudo isso, o quanto isso vai fazer diferença para a sua vida e principalmente como você vai se sentir realizando essas coisas que são importantíssimas para a sua vida. E quando a gente pensa, idealiza isso, o cérebro vai buscar esses objetivos, né? E maneiras de conseguir realizar. A realização, ela vem desse prazer que a gente começa a antecipar dentro da gente. Esse prazer que vai norteando as nossas condutas e principalmente os nossos caminhos, né? É preciso caminhar para poder saber o que a gente vai encontrar. Que caminho é esse? Mas é um caminho que me fascina, é um caminho que me leva para minha autorrealização. Então, a procrastinação, ela tem muito mais malefício do que benefício, né? Então, vamos rever esses conceitos, vamos partir para a ação, ter atitudes práticas, né? Selecionar aquilo que é prioridade para a vida da gente. A prioridade do dia a dia é interessante que você coloque num papel e vá ali clicando, isso eu fiz, isso eu já fiz, isso eu já fiz. Até que aquela coisa maior, que demanda mais energia, você pode dividir ela em fragmentos. E a partir desses fragmentos você vai realizando até que você faz a realização desse todo. Mas vai gerar muito, mas muita satisfação a realização de tudo isso. Então, a gente tem que se permitir evoluir, ser responsável pelos nossos talentos. Todos nós temos muitos talentos dentro da gente. O que acontece é que às vezes eles estão ali um pouquinho adormecidos, né? E faz com que a gente não arregace as mangas e parta para a vida, né? Parta para a obtenção.
a realização daquilo que realmente vai nos fazer bem, né? Então, para que a gente vá se realizando, é interessante que a gente faça um cronograma com aquilo que é importante. Se você tem um livro para ler, coloque uma data para término dessa leitura, porque só assim você vai conseguir atingir esse objetivo e não vai ficar com aqueles livros sempre pela metade, a não ser que seja um livro que você não tenha muito interesse no assunto, mas ainda assim as páginas que a gente não lê podem ser ricas ali em conhecimentos que podem fazer diferença para a nossa maneira de viver e de se pôr perante a vida, né? A gente tem que sair da zona de conforto, por quê? Porque a zona de conforto, o próprio nome diz, você está confortável, mas esse confortável não te possibilita crescimento, não permite com que você olhe para você como um ser digno de confiança, um ser digno de evolução. E a gente precisa dessa evolução. É isso que nos move, né? É isso que gera muita, mas muita satisfação, né? Crescer. Então, deixar de falar que a vida é difícil, né? Que as coisas são muito complicadas. Eu já falei isso, você já falou isso, que as coisas são difíceis. Mas não existe dificuldade quando você treina a tua própria mente e a tua capacidade de realização. Quando você confia em você mesmo, a coisa pode até ser difícil, mas você vai ver que é um processo de aprendizagem, né? Porque uma mente produtiva, ela está sempre clamando por muito mais realização, né? Então a gente tem que sempre trocar esses pensamentos destrutivos por pensamentos de confiança, confiança na gente, né? Confiança também que se resume para o outro, mas que é o nosso espelho. Se a gente confia no outro, a gente continua tendo a capacidade de confiar também na vida e nas outras dimensões do próprio pensamento, né? Então a gente tem sempre que afirmar para a gente que a gente é próspero, de que nós desejamos a mudança para a nossa vida e que nós temos sim uma capacidade de aprendizagem, né? Todos nós temos. O que a gente tem que aprender é identificar qual que é o processo melhor que cada um tem para absorver conhecimento. Então, às vezes a gente foge da realização de algumas coisas, por quê? Porque a gente tem medo do fracasso, a gente tem medo de não dar conta, a gente tem medo de que o outro vai ficar caçoando da gente porque a gente não deu certo. Mas veja bem, o fracasso, ele só surge daquilo que a gente testou, daquilo que a gente vivenciou. Você tentou o empreendimento e não deu certo, você tentou se atirar na vida e não deu certo, mas aí também tem que ter uma reflexão. Eu me esmerei para dar certo nessa dinâmica dessa aprendizagem? Ou realmente eu tentei, mas não deu certo? Mas eu adquiri conhecimento, e esse conhecimento que vai alavancar a tua vida num próximo empreendimento, numa próxima maneira de lidar com as coisas e principalmente de olhar para a vida. Então, tem registros lá no nosso inconsciente que nos paralisam, né? Registros de quando uma pessoa te disse lá na infância, né, que você não era capaz de fazer isso, que você não tinha habilidades com isso, ou que você não merecia crescer na sua vida, que você nasceu para ser isso mesmo, né, porque você não é ninguém. E a gente acaba acreditando nisso. Acaba acreditando tanto que isso vai para uma força do inconsciente, isso é acessado a cada vez que a gente tenta dar um novo passo rumo a uma vida melhor. Então, vamos quebrar tudo isso. Você é merecedor. Todos somos merecedores de coisas melhores para a nossa vida. Dificuldades sempre vão existir, mas a gente tem que olhar para elas pensando que elas são apenas processos de aprendizagem que a gente tem na nossa vida. E que você merece muito mais do que aquilo que você tem hoje. Porque aumentar a tua autoestima é deixar de procrastinar,
é você não se paralisar diante de você e muito menos diante do que o outro pode te dizer, né? A gente tem que acreditar na gente o tempo todo.